Ei, você aí, você gostaria de aprender como que resolve esse exercício? Bom, se você gostaria de aprender como que resolve esse exercício, hoje é o seu dia de sorte. Sabe por quê? Porque eu vou responder ele agora mesmo nesse vídeo com você, ok? Então, bora pro vídeo e vamos aprender! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, nós vamos responder esse exercício maravilhoso aqui da UCDB. Bora lá? Considere as seguintes informações. Rutherford propôs um modelo atômico no qual os átomos seriam constituídos por um núcleo muito denso e carregado positivamente, onde toda a massa estaria concentrada. Ao redor do núcleo estariam distribuídos os elétrons. Pessoal, perceba que no final desse enunciado está falando o seguinte: indique a alternativa correta. Ou seja, nós vamos ter que analisar aqui essas afirmativas e ver quais delas estão corretas. Nessa afirmativa 1 que eu acabei de ler com vocês, a gente pode perceber claramente que está falando sobre o modelo atômico de Rutherford. No caso, ele está explicando um pouquinho sobre. E caso você tenha alguma dúvida a respeito do modelo de Rutherford, não se preocupe. Eu tenho uma videoaula extremamente completa sobre esse assunto que eu super indico você assistir. Ela está disponível aqui no meu canal do YouTube, lá na playlist de modelos atômicos. E sinceramente, essa aula ficou maravilhosa. Eu abordo desde o básico, explico o conteúdo principal, explico os experimentos ali envolvidos e também trago um aprofundamento maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu provo para você nessa correção de exercícios que o que eu explico em aula é exatamente o que o vestibular cobra. Ou seja, as minhas aulas elas são direcionadas e elas vão realmente te ajudar a conquistar os seus objetivos. Pessoal, essa afirmativa 1 aqui, ela está correta. Sabe por quê? Porque o modelo de Rutherford, ele realmente fala isso. Ele fala que o núcleo ele é muito denso por justamente concentrar ali praticamente toda a massa do átomo. Lembrando que a massa do elétron ela é desprezível. O que quer dizer isso? Quer dizer que a massa do elétron ele está desprezando ali a massa do núcleo? Nada disso. Quer dizer que a massa do elétron ela é tão pequena que a gente pode desprezar ela, que a gente pode ignorar ela, porque ela não é significativa quando a gente compara com a massa do próton, que é bem maior. Então, nesse caso, é correto a gente dizer aqui que no modelo de Rutherford, o núcleo ele é muito denso, por justamente ser composto ali por prótons. E lembra que os prótons eles têm carga positiva? Olha que legal, a próxima informação é essa, carregado positivamente. Então perceba que até aqui está correto. E a parte aqui que fala ao redor do núcleo estariam distribuídos os elétrons. Exatamente, pessoal. Os elétrons eles estão disponibilizados ali na eletrosfera. E aonde que se encontra ali a eletrosfera? A eletrosfera se encontra ao redor do núcleo, no qual os elétrons ficam fazendo um movimento de órbita, fica ali em um movimento circular em volta do núcleo, perfeito? Então a afirmativa 1 ela está correta. Vamos para a afirmativa 2. No modelo de Bohr, os elétrons encontram-se em órbitas circulares ao redor do núcleo, ou seja, assim como a gente acabou de ver ali no modelo de Rutherford. Os elétrons podem ocupar somente órbitas com determinadas quantidades de energia. Pessoal, se você tem dúvidas sobre esse modelo de Bohr, eu super indico também você assistir a minha aula de Bohr. Sabe por quê? Se você está preocupado com o vestibular, o modelo atômico que mais cai em vestibular é o modelo de Bohr, tá certo? Então, vale muito a pena você assistir a minha aula de Bohr. Que eu explico também do básico, explico ali de forma contextualizada o que estava acontecendo, explico o assunto principal e trago um aprofundamento maravilhoso, tá certo? Essa afirmativa 2 aqui também está correta, porque os elétrons eles vão se encontrar em órbitas circulares ao redor do núcleo, já expliquei para vocês isso, e na segunda parte, os elétrons podem ocupar somente órbitas com determinadas quantidades de energia. Pessoal, isso daqui também é verdade. O modelo de Bohr, ele trabalha com a parte quântica, ele quantizou o modelo atômico. Nesse caso, a gente pode dizer que cada órbita tem uma energia para o elétron ele ficar ali em órbita, tá certo? Então, nesse caso, sim, para um elétron ele estar ali presente, ele tem que estar numa órbita com determinadas quantidades de energia. Ok? Então, a afirmativa 2 está correta. A afirmativa 3.
Se um elétron passa de uma órbita para outra mais afastada do núcleo, ocorre a absorção de energia. Exatamente, pessoal. No modelo de Bohr, nós podemos ver o seguinte, que quanto mais para fora está a órbita, quanto mais externa é essa órbita ali no átomo, ela é mais energética. Ou seja, o elétron ele precisa de mais energia para se manter ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que um elétron de uma camada mais interna, ele tende a ter menos energia para ficar ali. O que isso quer dizer novamente, pessoal? Quer dizer o seguinte, que quando um elétron ele salta de uma camada interna para uma camada mais externa, ele precisa absorver energia que vem ali da parte externa. Quando ele absorve essa energia, ele consegue fazer o salto para uma camada mais externa, uma camada mais para fora do átomo. Mas Bruno, será que ele vai conseguir se manter ali naquela camada mais externa? Não. Ele tende a não se manter e tende a voltar para uma camada mais interna. Justamente a parte ali, ele tende a voltar para a sua camada de origem, na sua camada estacionária, tá certo? Então o elétron, ele é excitado, que a gente fala, ele é levado para uma camada mais externa, ele não vai se manter ali, ele tende a não se manter, no caso, né? E ele vai retornar para uma camada mais interna. No processo de ir de uma camada interna para mais externa, ele absorve a energia. Já no caso contrário, que ele vai da externa para a interna, ele tende a emitir energia. Nesse caso, essa afirmativa fala o seguinte, fala que ele está absorvendo energia para ir para uma camada mais afastada, ou seja, ela também está correta. Dessa forma, todas essas afirmativas estão corretas. Então a gente pode assinalar aqui a alternativa A. E sabe o que me lembra a letra A? A letra A me lembra amor, me lembra aprovação, que é tudo que você vai conseguir nesse ano. Legal, né? Tá vendo como que é muito importante a gente ter essa correção comentada em vídeo? Muito bom. Se você gostou dessa correção de exercício, fique tranquilo que eu tenho uma surpresa para você. Exatamente. Eu separei um total de 30 exercícios para você sobre o modelo atômico de Bohr. Pois é, sabe por quê? Porque o modelo atômico de Bohr é o modelo atômico mais cobrado para os vestibulares. Cai com uma grande frequência. Se cai com uma grande frequência, nada mais justo do que eu explorar de uma forma um pouco mais aplicada, certo? Então eu trouxe mais exercícios dessa vez abordando aqui a parte do modelo atômico de Bohr, por justamente ter essa frequência muito alta nos vestibulares. Mas Bruno, como que eu tenho acesso a essas listas de exercícios que no final vão totalizar 30 exercícios de vestibular? Muito bom, aqui na descrição eu separei um ou mais links que você vai ter acesso a todos esses exercícios. Basta você clicar aqui na descrição, acessar ali o link que você vai ser levado a um formulário. Você preenche os seus dados e você vai ter acesso ali às questões. Você consegue responder essas questões ali mesmo no formulário. E depois de enviar o formulário, você consegue ter o feedback, o seu retorno, se você acertou ou se você errou cada uma das questões. Olha que fantástico! Tudo isso de graça, disponível aqui para você no YouTube, ok? Então, pessoal, acessa aqui e depois que você conseguir saber se você acertou ou se você errou, você concorda comigo que pode aparecer uma seguinte dúvida? Bruno, eu errei ou eu acertei no chute? Gostaria de aprender de verdade como que resolve aquele exercício? Ou gostaria de ver se eu realmente resolvi da maneira certa, se eu utilizei a linha de raciocínio necessária de forma correta, ok? Então, caso você tenha essa dúvida, fique tranquilo, porque eu já resolvi ela para você. Eu fiz uma correção comentada em vídeo de cada um dos 30 exercícios de vestibular sobre o modelo atômico de Bohr. Olha que fantástico, pessoal! Tudo isso de graça. Por exemplo, esse vídeo que você acabou de assistir é a correção comentada em vídeo de um dos exercícios. Então não perde essa chance, vai? Clica aqui no link, vai para o formulário e vamos treinar, vamos aprender como que resolve ali diversas questões de vestibular, ok? Então até o próximo vídeo.